A educação no século XXI, ela está inserida no contexto da quarta revolução industrial, que impacta a nossa forma de pensar, de relacionar e de agir do ser humano. No percurso do tempo, a educação ela passou por grandes transformações. Então, para nós entendermos esse momento da educação no século XXI, esse momento da educação 4.0, nós vamos conhecer como era o momento da educação 1.0. A educação 1.0, ela ocorreu com a primeira revolução industrial no século XVIII, com o advento da máquina a vapor. E com o advento da máquina a vapor, houve a produção de objeto, ela passou a ser muito mais rápida. Houve uma evolução grande de mudança no equilíbrio de poder, no equilíbrio de produção. Então, afetou de forma significativa os seres humanos da época, os trabalhadores, os grandes trabalhadores. É interessante nós percebermos que essas revoluções industriais, assim como elas impactam a economia de um país, assim como elas impactam o comportamento das pessoas, elas impactam diretamente o setor educacional. Então, a educação 1.0, ela ocorreu com a primeira revolução industrial, com o advento da máquina a vapor, e nesse período o educador, nessa época da educação 1.0, o educador era muito valorizado, ele era muito respeitado pelo aluno. O aluno, ele tinha uma maior admiração pelo educador. Porém, o aluno, ele tinha uma postura submissa diante do educador, porque o educador, ele era considerado nesse período como detentor de todo o conhecimento. Ele era responsável por toda a organização do conhecimento. As primeiras escolas eram realizadas nas igrejas. Elas eram chamadas de escolas paroquiais. E o currículo dessas escolas era fundamentado em aprender a ler e escrever, a conhecer a Bíblia, o canto, a aritmética, o latim, a gramática, a retórica, a dialética. Esse era o fundamento do currículo na educação 1.0. As aulas aconteciam nas igrejas, o ensino era um ensino com uma proposta de um ensino individual, não eram feitos aqueles trabalhos em grupo, com alunos trabalhando em grupo, trocando ideias. O ensino era individual, era limitado à leitura de textos sagrados, era baseado estritamente na educação cristã. Então, atendia à sociedade da época. A educação 1.0 atendia à sociedade da época, e nesse período da educação 1.0, o período no século XVIII, não existia a preocupação de ter uma formação de alunos que questionasse, alunos que refletissem, alunos que buscassem, cidadãos que buscassem os seus direitos. Então, isso era muito presente dentro do contexto da educação 1.0. Compreendemos a educação 1.0. E a educação 2.0, ela ocorreu com a segunda revolução industrial, com a mudança da máquina a vapor para as máquinas elétricas, uma mudança, um impacto também na economia do país, o impacto também na sociedade e o impacto também na escola. A nova escola 2.0,
ela passou a preparar as pessoas para trabalhar nas fábricas e desenvolvia dentro da escola o trabalho individual. A sala de aula era considerada como uma sala, como todos os alunos fossem iguais, pensassem iguais, tivessem os mesmos desejos, como considerava uma sala homogênea. A metodologia na educação 2.0 era uma metodologia padronizada, trabalhos, atividades mecânicas, trabalhos individuais, fundamentado na Revolução Industrial, que a Revolução Industrial, a indústria da época, a escola ela apresentava as mesmas características da indústria da época. Então era observado muito a questão do trabalho mecanizado. Nesse período da educação 2.0, já houve uma grande mudança, que é o direito de todo o cidadão a se preparar para estudar. Mas por que esse direito para o cidadão? Preparar para estudar, para poder trabalhar na fábrica. A educação passou a ter como objetivo principal o treinamento alicerçado na aprendizagem informativa, com ênfase em decorar, memorizar. Então ficava muito evidenciado na prática do professor a questão da memorização. Então o papel da escola, a função era preparar o indivíduo de acordo com como ele deveria desenvolver o seu trabalho dentro da indústria. E a educação 3.0, como era a educação 3.0? A educação 3.0, ela também foi fundamentada na terceira revolução industrial. Aí o ensino já modifica, o aluno ele não só decora. Nós sabemos que até hoje aluno decora, mas na educação 3.0 ele não só decorava, mas ele começou a aprender mais conteúdos, já utilizando a tecnologia. O conhecimento ele passou a ser realizado de forma horizontal. O professor ele deixou de ser o único detentor do poder, e o aluno ele passou a ser valorizado, um aluno que já participa, um aluno que já trabalha a questão da autonomia. O aluno ele passa a pesquisar em diferentes fontes na internet, ele passa a ser responsável pelo seu próprio conhecimento. Existe na educação 3.0 uma democratização do saber, uma democratização do saber. Então, observe que o aluno na educação 3.0 há uma grande mudança. O aluno ele passa a pesquisar na web, ele passa a utilizar YouTube, ele passa a utilizar Facebook, ele passa a utilizar a internet, os blogs. Então, existem várias formas de pesquisa. Então, a educação 3.0 ela tem uma nova concepção de educar. Já existindo uma preocupação maior, como ensinar, o que ensinar, de que forma ensinar. Então o professor ele já passou a se preocupar com essas questões fundamentais. Então o objetivo maior da educação é trabalhar todo um cenário social. O professor na educação 3.0 ele passou a utilizar tecnologias já dentro do trabalho pedagógico e aliar as tecnologias para o processo de aprendizagem. O aluno ele passou a ser mais criativo, a ser mais flexível. Então, na educação 3.0
Foi um novo momento de mudanças na área econômica, na área política, um novo cenário, uma nova postura profissional, o profissional da educação, o professor já se preocupando levar ensinamentos planejados da melhor forma, já com uma preocupação maior para desenvolver aquele aluno, aquele acadêmico com maior criticidade, com maior autonomia. E a educação 4.0? Ela é a educação da quarta revolução industrial, a educação da era digital, uma educação que nós precisamos inserir no sistema educacional. Nós sabemos que as nossas escolas ainda não estão no nível da educação 4.0, mas para elas ficarem no nível da educação 4.0, nós precisamos entender a educação 4.0 e, a partir do momento, expressar as necessidades para a nossa prática pedagógica. A educação 4.0 é um novo paradigma de informação, encontra-se na rede das redes, nas aldeias globais. É uma educação que é sem fronteira, sem limite de tempo, sem limite de espaço geográfico. Aonde você estiver professor, aonde você estiver gestor, você vai poder se conectar na educação 4.0, porque é esse momento da grande conectividade. Você pode estar desenvolvendo um trabalho, um projeto junto comigo. Eu aqui e você em qualquer parte do país. Isso aí é educação 4.0. É o momento das tecnologias da informação e comunicação. E o você professor, você dentro desse contexto da educação 4.0, você é um grande líder que vai orquestrar todo esse processo de mudança. Você vai ser o curador de múltiplas informações que vão estar presentes dentro da sua sala de aula. Porque as informações, além das informações que você vai levar para a sala de aula, o seu aluno vai levar também diferentes informações e você vai ter muitas informações nas suas mãos, na sua presença, e aí você vai desenvolver o processo de curadoria, procurando os melhores conteúdos mais adequados para esse momento que nós estamos vivendo. Então, a quarta revolução industrial, existe diversas formas de tecnologia, grandes avanços na parte de inteligência artificial, na robótica, com as máquinas elétricas, redes de comunicação, internet das coisas que estão presentes, né? Quantas coisas dentro da nossa casa com a presença da internet, quantas coisas. É só a gente parar e refletir, né, que nós vivemos num mundo conectado, um mundo muito presente com a inteligência artificial. Professor, quando você compra um livro, que você pesquisa pelo tema do livro, você já observou que aquele mesmo site do livro, ele apresenta constantemente propostas de venda dentro daquela temática que você pesquisou? Ali é um exemplo de inteligência artificial. E ela é tão necessária nesse momento, nesse mundo contemporâneo. Então, o trabalho do homem nesse momento, desse mundo 4.0, é criar. Quem é que cria tudo isso? Quem é que cria a inteligência artificial? Quem é que cria a internet das coisas, a impressão digital? É o homem. Essa criação toda é o homem que faz. É o homem que faz. Ele está
é responsável pela criação e não na execução. A educação nossa é preparar para essa mudança, preparar para o trabalho em rede, conectar inteligências, trabalhar em redes. Você pode, na sua escola, trabalhar projeto com outros professores. A sua escola pode ser parceira de outras escolas. A informação, ela passa a ser acessível. A informação, ela pode ser interpretada por um grupo.